Livro de Números, capítulo 21. Deus quer falar conosco pela sua palavra. Glória a Deus. Números, capítulo 21. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Cante mais uma vez. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Aleluias. Números 21, versículos 1 a 3. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Lemos dos versículos 1 ao 3. Vamos atentar já à palavra de Deus. Enquanto líamos, eu vi alguns que estavam com cara de que estavam em alfa. Faça misericórdia. Deus quer falar com você, então é preciso que você esteja presente. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a história do povo de Israel no Velho Testamento, livro de Números, a saída do povo de Israel do Egito, isso foi essa história especificamente, 1452 antes do Senhor Jesus. Deus falando sobre o povo de Israel, mas esta história fala para nós hoje. 1 Coríntios 10, 11, capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo falando sobre o povo de Israel e dizendo o seguinte: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Romanos 15, 4, também Paulo falando dos judeus do passado, diz assim: porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras aprendemos a ter esperança. Diga glória a Jesus. Deus escolheu o povo de Israel através de Abraão, Gênesis 12, teve a história de Abraão, Isaac e Jacó, José do Egito, Gênesis 37, José vendido pelos irmãos, foi para o Egito, Deus o levantou por governador, até que no capítulo 49 e 50 de Gênesis, toda a família acabou indo morar no Egito, lá se tornaram uma grande nação, passaram-se 430 anos, levantou-se outro faraó, oprimiu o povo, escravizou. Deus mandou Moisés 10 pragas do Egito, que era a história mais conhecida nossa. Deus libertou o povo. Diga glória a Deus. Deus teve que mandar 10 pragas no Egito para que Faraó se convencesse de que tinha que libertar o povo. Irmãos, e toda esta história para nós tem o sentido espiritual da conversão. Todo este trabalho de Deus destruindo o Egito para que o povo de Israel fosse liberto, este é o trabalho de Deus para alguém se converter. Como assim?
Toda pessoa antes de se converter a Jesus está presa a demônios. Colossenses 1,13. Ora, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Atos 26,18. Eu te envio para lhes abrires os olhos e para os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Efésios 2:1, Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Alguém que não está convertido a Jesus está preso sob o poder de demônios. Irmãos, e esta pessoa, para ser liberta, é um trabalho de Deus e um trabalho longo, como foi o trabalho de Deus no Egito, Deus tendo que mandar ali pragas. Êxodo 12:12, eu passarei pela terra do Egito, diz o Senhor, esta noite, ferirei a todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito eu farei juízos, diz o Senhor. O Egito tinha muitos deuses, Deus teve que lutar com cada um deles para que o povo de Israel fosse liberto. O nosso Deus teve que empreender uma luta contra os demônios para te libertar. Olha para o mundo e diz assim: você deu trabalho. Diga glória a Jesus, você deu trabalho. Diga glória a Jesus. Todos. Irmãos, essa é uma verdade bíblica e bem elementar, de que nós precisamos ouvir e nos convencer disso. Isso aqui, irmãos, não é um chavão. Isso é a mais absoluta verdade. Você, antes de se converter, estava preso a demônios. Não faz essa cara de inocentinho, não, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A demônios, sob o império das trevas. Neste mundo ninguém é neutro. Fala isso para um lado. Neste mundo ninguém é neutro. Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores. A Bíblia diz que só tem dois, ou é um ou é outro. Então, irmãos, foi um trabalho de Deus. Deus teve que empreender luta contra os demônios. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus teve que entrar na tua vida, quebrar as obras malignas, isso antes de você se converter, porque senão você não se convertia. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então, um trabalho de Deus quebrando as obras de Satanás, quebrando as obras das trevas. Irmãos, até que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Repita comigo: a travessia no Mar Vermelho significa o batismo nas águas. 1 Coríntios 10:2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A Bíblia claramente diz isso, que a travessia no Mar Vermelho é uma figura do batismo nas águas. Por quê? Irmãos, porque tinha um mar separando agora o povo de Israel do Egito. O Egito ficou para trás, então o mar era um divisor de águas. Aí nós temos essa expressão literária que, no caso, cabe com perfeição, divisor de águas mesmo. Tinha um mar separando, não tinha como voltar para trás. Então, irmãos, quem se batiza está passando um mar, não tem como voltar. Fala para nós assim, não tem como voltar. É para frente. Só para frente. Fala para um lado, só para frente. Glorificado seja o Senhor. O Egito fica para trás. Irmãos, e daí então Deus tinha prometido para aquele povo a terra de Israel, na qual estão até hoje. Graças a Deus, apesar de 1900 anos de afastamento, Deus é poderoso para devolvê-los no mesmo lugar, e lá estão desde 1948. Diga glória a Jesus. Irmãos, então Deus lhe prometeu uma terra prometida, uma expressão que os crentes usam muito, bíblica, mas para quem está chegando na igreja, às vezes fica meio boiando. Terra prometida, significa isso, para o povo de Israel do passado,
conquistar uma terra que Deus tinha prometido. Para quem está se convertendo agora, a terra prometida significa conquistar a nova vida que Jesus tem para você. Jesus tem uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que esta vida não é automática. Esta nova vida tem que ser conquistada. Fala para o irmão do lado, conquistada. E é com luta, com oração, com perseverança. Soldado em luta às vezes leva um tiro, mas na vida espiritual é assim: levou um tiro, ora Deus pede cura, levanta e continua. Fala assim, levanta e continua. Tem gente aqui nessa noite com cara de quem levou um tiro. Faz assim, misericórdia. Jesus vai te levantar e você vai continuar andando. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que continuar. Irmãos, é guerra. Temos uma nova vida para conquistar. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 1 Timóteo 6,12. Toma posse, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Fala para um lado assim, toma posse. Infelizmente hoje estão distorcendo tudo. Hoje quando você vai em igreja de crente, toma posse quer dizer assim, toma posse que você vai ser rico, toma posse de um emprego bom, toma posse de um carro novo. Faça favor, fala assim, faça favor. Toma posse de parar de pecar, de parar de mentir, de parar de enrolar, de parar de fumar. Fala assim, viu? Bem realista. Diga glória a Jesus. Fala assim, toma posse. Toma posse do Espírito Santo de Deus, que o Senhor quer te encher. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Toma posse da paz para a tua casa. Marca de conversão é paz. Chega de inferno na tua casa. Chega. Jesus já entrou na tua vida. Diga glória a Jesus. Então toma posse. Pastor, mas não está tendo paz não. Então vai para o joelho, vai para a oração, faz uma campanha da madrugada e o Senhor vai te ouvir, e o Senhor vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Efésios 4:22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em inteira, verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, é um trabalho de deixar o que é do passado e receber o que vem de Deus. Diga glória a Jesus. Então é uma luta. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento eu te dou, ó meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve sobre ti, por elas batalhe uma verdadeira luta. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o que essa história de Israel, que diz respeito a nós, o que essa história mostra é o seguinte: existiam os inimigos de antes da conversão, que eram os egípcios, era Faraó, que não queria deixar o povo ser liberto. Eram os inimigos de antes da conversão. Daí depois teve os inimigos de depois da conversão, depois da passagem do Mar Vermelho, que agora era a conquista da terra de Canaã. Terra de Israel, terra de Canaã é a mesma coisa. A terra de Canaã era o nome original da terra. Quando Israel entrou lá e tomou posse, virou terra de Israel. Diga glória a Jesus. E os habitantes originais da terra de Canaã se chamavam cananeus ou cananitas, que também é a mesma coisa. Diga glória a Jesus. Então eram os inimigos agora a serem vencidos. Significa o quê? Irmãos, isso é muito sério. E tem algumas verdades que demoram tanto para os crentes absorverem e se convencerem disso em toda a sua plenitude. Tinha os inimigos de antes da sua conversão, mas tem os inimigos de depois da sua conversão. Diga glória a Jesus.
Pastor, tem um inimigo meu sogro, pastor, o senhor nem sabe. Faz misericórdia. Não estou falando disso. Efésios 6,12. Não temos que lutar contra carne e sangue. Hoje eu vou explicar bem explicadinho os versículos. Quem está chegando na igreja assim, o que é carne e sangue? Eu não tenho que lutar contra gente de carne e osso. Não, eu tenho que lutar contra os demônios que estão por detrás das pessoas. Diga glória a Jesus. Não é ficar batendo de cara com os outros, que isso não leva ninguém a nada. Nós temos que lutar espiritualmente, em oração e em jejum, contra as forças espirituais que usam as pessoas. Irmãos, e outra, essa batalha é em jejum e oração. Tem gente que compra briga de graça. A mulher está com o marido, e o marido chega em casa meio nervosinho, a mulher lá para o marido diz assim: sai em nome de Jesus. Daí lógico, a maior guerra que ele vai virar assim: está me chamando de demônio agora? Fazer misericórdia. Não é assim que faz. Não faz isso na cara da pessoa que parece estar xingando ele de demônio. Não é assim. Ora, escondido, sem ele ver. Diga glória a Jesus. Tenha sabedoria, por favor. Fala assim: tenha sabedoria. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, existem os inimigos de depois da conversão. Existem os inimigos para serem vencidos hoje. Fala para o irmão do lado: serem vencidos hoje. Glória a Deus. Os egípcios se caracterizavam pela opressão, pelo jugo. Os cananitas se caracterizavam pela imoralidade, pela idolatria, pela perversão, pela facilidade de enrolar, de engambelar os outros. Josué capítulo 9, a história dos gibeonitas que enganaram o povo de Israel. Então essa característica dos cananitas ou cananeus, eles queriam se misturar com o povo de Israel para descaracterizar o povo de Deus, ficarem todos amiguinhos e todos bem pecadores e bem pervertidos e todos indo direto para o inferno. Fala assim: misericórdia. Não. Então esse inimigo é mais matreiro, mais malandro e mais pegajoso. Fala para o lado assim: inimigo pegajoso, que tem que ser resistido. E quanto Deus brigou com o povo de Israel, porque eles não lutaram direito contra estes cananeus, eles não destruíram como Deus queria que destruísse. Meu Senhor, diga glória a Jesus. E quanta perturbação trouxe o livro de Juízes, é um livro inteiro falando sobre isso, por causa da negligência do povo de Israel, que não lutou direito. Então, os inimigos a serem vencidos. Diga glória a Jesus. Demônios que usam pessoas. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Fala para o mundo assim: não dê lugar ao diabo. Irmãos, nós estamos em dias em que o Senhor está exigindo de nós amadurecimento, crescimento na marra. São dias de engano, são dias de corrupção, principalmente no meio religioso. E o diabo usa as pessoas, e o diabo usa os crentes, e o diabo pode te usar. Então fala para nós assim: não seja usado pelo diabo. Crente às vezes tem uns padrões mentais que são incompreensíveis. Crente às vezes acha assim que, somos todos crentes, então, às vezes, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas o diabo comigo não, sai, comigo não. Meu amado, pecado atrai demônio, e quando você peca, e quando você fica carnudo, e quando você chega em casa chutando as cadeiras, fazem misericórdia, você está sendo usado pelo diabo. Pode estar na igreja faz 20 anos, mas usado pelo diabo. Fala assim: viu? Então, meu amado, se cuida. Fala para nós assim: se cuida. Diga glória a Jesus. Efésios 4:27 é um versículo escrito para crentes.
Porque, irmãos, quem não é convertido está sobre o império das trevas. Agora no versículo para 15, temos que vigiar. Fala para um lado, tem que vigiar. Irmãos, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, crentes. E o que Pedro diz para ele? Porque Satanás encheu o teu coração. Gente que deu lugar ao diabo de forma que o coração se encheu das mentiras das trevas. 2 Coríntios 11, 14 diz que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz, e os instrumentos do diabo também se transfiguram. Então, irmãos, inimigos a serem vencidos. Diga glória a Deus. Entrando especificamente no texto, esse texto é um texto assim bastante obscuro, muito difícil de ser falado, mas o Senhor nos traz a lembrança hoje. Fala do rei de Arade. Arade, palavra síria arcaica. Esta palavra significa fuga. Fazem misericórdia. Irmãos, aconteceu assim. Aqui o texto fala, o caminho dos espias. Aquilo que quem conhece a história bíblica já se lembra. Números capítulo 13. Deixa eu só situar os irmãos. Este texto, Números 21, é 38 anos depois da passagem do Mar Vermelho. Eles já estavam prestes a entrar na batalha, porque eles peregrinaram 40 anos no deserto por desobediência. Em Números 13, logo que passaram o Mar Vermelho, eles ficaram mais ou menos 1 ano no Monte Sinai, e já era 1 ano para receber toda a lei de Deus e todo o preparo que Deus queria dar, e o Senhor já iria colocá-los na terra prometida. Mas Deus mandou que fossem espias, foi um de cada tribo, voltaram com um relato incrédulo, um relato pessimista. Fala para o mundo lá do Deus, não gosta de pessimismo. Crente tem que ter fé. E o Senhor se desagradou muitíssimo do pessimismo dos espias. Foram mortos no mesmo dia, só 2 sobreviveram, Caleb e Josué. Muita gente morreu naquele mesmo dia, diz lá em Números 13. E daí, como o povo foi rebelde à voz do Senhor, Deus disse, vão peregrinar 40 anos no deserto. Uma parte do povo disse assim, não, então nós vamos conquistar. Daí Moisés disse, não, porque agora Deus disse que não vai. Mas eles insistiram, não, nós vamos. Eles foram, e lógico, foram derrotados, porque Deus não estava com eles. Quando Deus não é contigo, você perde. Fala isso para o mundo do lado. Quando Deus não é contigo, você perde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Diga glória a Jesus. O povo perdeu vergonhosamente. E o nome daquele lugar, Números 13:45, se chamou Orma. Exatamente o que estamos vendo no texto. Agora, 38 anos depois, não era o mesmo lugar, foi dado apenas o mesmo nome. Chegaram num lugar, aqui o povo de Israel estava apenas peregrinando. Estava chegando quase a hora da conquista, mas não tinha chegado ainda. O inimigo resolveu gratuitamente perseguir Israel, este rei de Arade. O nome dele significa fuga, porque ele queria amedrontar o povo de Israel, colocar medo, queria que eles perdessem de novo como há 38 anos atrás, para eles ficarem impotentes, ficarem com temor, com pânico, com trauma de guerra, para não vencerem mais. Então queria que eles fugissem. Só que desta vez o povo de Israel fez certo. Sobre isso vamos ver hoje. Diga glória a Jesus. E conseguiram a vitória. Diga glória a Jesus. Então o inimigo se levantou. Muitas vezes o diabo se levanta contra os crentes. Isaías 59:19. Vindo o inimigo como torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Jesus disse para Pedro, Lucas 22:31, Pedro, Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jó capítulo 1, o diabo se levantando contra Jó. Zacarias capítulo 3, o diabo se levantando contra o sumo sacerdote Josué. Então, vez por outra, o inimigo se levanta contra nós. Diga glória a Jesus. O que o inimigo quer? Nos amedrontar. Quer te dar medo. Quer que você pare de fazer
a obra de Deus. O inimigo não quer que você conquiste o que Deus tem para você. Diga glória a Jesus. Ele quer que você fuja. Fala para um lado, o inimigo quer que você fuja. Irmãos, tem gente que começa a frequentar a igreja, mas não aguenta o tranco, não aguenta o rojão. Faz misericórdia. Mas porque começa a frequentar a igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, é guerra que se declarou, é as 10 pragas do Egito. Faz misericórdia. Mas deixa Deus fazer a obra que Deus vai vencer. Mas não fuja. Fala assim, não fuja. Tem gente nessa noite que está com cara de que não está aguentando o tranco. Fala assim, aguenta. Diga glória a Jesus. Não fuja, deixa Deus fazer a obra. Ai, pastor, está difícil. Mas não está impossível. Vai em frente. Fala assim, vai em frente. Não desista, não olhe para trás, meu irmão. Viver sem Jesus é impossível. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O que Israel fez desta vez? O inimigo se levantou. O inimigo lutou, o inimigo teve uma primeira vitória e levou alguns do povo de Israel como prisioneiros. O que Israel fez? Todo o povo se uniu. Fala para o mundo lá, o povo tem que se unir. A igreja vitoriosa do fim dos tempos, a igreja de Filadélfia, não é uma igreja grande, é uma igreja fraca. Apocalipse 3, tendo pouca força, diz lá. Mas Filadélfia significa amor fraternal. Fala para um lado, amor fraternal. 1 Pedro 4, apóstolo Pedro falando sobre o fim dos tempos. Está perto já o fim de todas as coisas. Sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Fala para o mundo lá do ardente amor. A forma de vencer no fim dos tempos é tendo vínculo de verdade com os irmãos. Fala para o mundo lá do vínculo de verdade com os irmãos. Diga glória a Jesus. Como eu já falei para os irmãos, tem gente com padrões mentais incompreensíveis. Tem gente que acha assim: se eu frequentar o lugar certo, eu estou salvo. Como eu estou achando essa igreja aqui com um cara de lugar certo, então eu estou salvo. Olha para o irmão, não fala, só faz assim. Diga glória a Jesus. Não é frequentar o lugar certo, é se ligar na videira. Diga glória a Jesus. É ter comunhão com a videira que é o Senhor Jesus, com o corpo de Cristo. É ter irmãos. Fala para um lado, ter irmãos. Glorificado seja Deus. Pastor Anderson falou: quem não tem relacionamento com os irmãos não tem vida cristã relevante. Podemos ir até um pouquinho mais para frente. Não tem nem vida cristã, meu filho. Diga glória a Jesus. Tem que ter vínculo com os irmãos. Irmãos, e aí que é o ponto mais sensível. Aí, irmãos, que a coisa pega. Irmãos, porque ir numa igreja, assim, entrar depois que começou o culto, sentar no banco, sentir uns arrepios da presença de Deus, levantar a mão, não sei o quê, antes de terminar o culto, vai para o carro, some. Isso é fácil. Isso tem uma cara de misticismo e cara de esquisitice. Fala assim, esquisitice. Aliás, Jesus quer acabar com as esquisitices nossas, todas. Diga glória a Jesus. A lista é grande. Fala assim, a lista é grande. Mas Jesus tem paciência. Diga glória a Deus. Não, você vai ficar e conversar
Irmãos, porque tem gente que acha que tem relacionamento com Deus e tem uns arrepios, tem uns negócios. Não, tem relacionamento com Deus, você vai conversar. Oi, como é o teu nome? Tudo bem, meu nome é tal. E saber que Deus está presente nesta conversa. Irmãos, é um relacionamento com Deus e com os pés no chão. Diga glória a Jesus. Ser um crente de verdade, é isso que Deus tem para você. Fala para um lado, é isso que Deus tem para você. Glória a Jesus. Irmãos, o que o povo de Israel fez? Se uniu, fez um voto ao Senhor: se tu me entregares o inimigo nas mãos, totalmente o destruirei, e totalmente destruirei as suas cidades. E Deus ouviu, e Deus aceitou, e Deus dá vitória. Diga glória a Jesus. Fez um voto ao Senhor. Que voto é este? Lutar com bravura, vencer o inimigo, ampliar o reino de Deus, destruir totalmente qualquer vínculo com as trevas, com o passado ou com o mundo. Não se misturar, não fazer concessões, não transigir com valores que não podem ser negociados. Que voto é esse? Fidelidade absoluta ao chamado de Deus. Fala para o mundo lá do fidelidade absoluta. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está falando aqui. Irmãos, a mensagem para estes dias é fidelidade absoluta. Fala isso para um lado. Fidelidade absoluta. Porque os crentes não estão num caminho de fidelidade absoluta, por isso que o diabo está operando com as trevas cada vez mais densas. Porque quando a verdade fica comprometida por causa dos interesses financeiros e políticos, as trevas ficam mais densas. Nada pior do que uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Fala assim, viu? Deus quer a verdade absoluta. Fidelidade absoluta. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Na hora da orquestra falamos sobre Lutero. Essa foi a luta. Morreu mais de 50 mil pessoas na Alemanha por causa dessa luta. E a luta deles é só a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia. Diga glória a Jesus. Lutaram tanto para hoje virar, irmãos, uma vulgarização. Os versículos ficaram elásticos, estica do jeito que quiser. Só que a porta é estreita. Fala assim, a porta é estreita. Tenta esticar o quanto quiser, mas não adianta. E não existe pedreiro que aumente a porta do céu. Não existe. Fala assim, não existe. A porta é estreita. Então, irmãos, é fidelidade absoluta. O que está escrito e é para ser lido, compreendido e vivido. Diga glória a Jesus. Irmãos, dias de fidelidade absoluta. Fidelidade à palavra de Deus, aos valores de Deus, aos pensamentos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o povo de Israel fez um voto segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14, esta confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Voto segundo a vontade de Deus. Lutar, vencer o inimigo. Irmãos, Josué 1,3, todo lugar que pisar a planta de vossos pés será vosso. Irmãos, Deus queria que o povo destruísse totalmente o inimigo. Juízes 2,2, destruir totalmente, era isso que Deus queria. Por isso que o povo fez um voto segundo a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, fidelidade. 1 Timóteo 4,2 requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. Apocalipse 2,10, sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fala para nós assim, ser fiel até a morte. Glória a Deus. Diga glória a Jesus.
Irmãos, distorceram demais a palavra. 1 Pedro 3, nos últimos tempos viram escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Nesse mesmo capítulo, é 2 Pedro 3, do qual os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Irmãos, o que o mundo agora quer fazer é assim: se converte, mas não muito. Se converte, mas não precisa mudar tudo. Conversão é uma garibada, não é uma mudança radical. Isso é mentira. Fala para um lado, isso é mentira. Conversão não é meia sola. Fala isso para um lado. Tem gente que não sabe o que é meia sola. É um sapato velho que você dá uma garibada nele. Diga glória a Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Deus quer fazer tudo novo. Fala para nós assim, tudo novo. Diga glória a Jesus. Irmãos, fidelidade absoluta. Tem gente que se converte, mas quer ficar ouvindo as mesmas músicas que eu ouvia antes. Tem gente que se converte e quer ficar ouvindo as mesmas piadas, assistindo as mesmas coisas. Mas que mudança é essa? Perguntam assim, que mudança é essa? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer abençoar, mas o Senhor quer entrar num voto. Deus quer que você entre num voto com Ele, uma aliança com Deus. Fala para um lado, aliança com Deus. Se tu deres o inimigo nas minhas mãos, totalmente o destruirei. Significa acabar com todas as brechas do diabo na tua vida. Fala para um lado, acabar com todas as brechas. Irmãos, Ormá, o nome daquele lugar ficou chamado Ormá, e isso foi de propósito. Na primeira vez, Números 13, o episódio fracassado dos espias, o lugar ficou chamado Ormá, que significa destruição, porque o povo foi destruído. Na segunda vez, Números 21, o lugar ficou chamado Ormá, destruição completa, porque agora o inimigo é que foi destruído completamente. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos lutar, nós precisamos fechar todas as brechas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nos salva? 1 Timóteo 1:20, conservando a fé e a boa consciência. Fala para o mundo lá, do que te salva é a boa consciência. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente, para ser salvo, ele tem que ter um coração sensível. Isso que significa um coração quebrantado. O que significa um coração sensível? Ele nunca fecha o assunto. Ele sempre está aberto para as coisas que Deus quer mostrar. Diga glória a Jesus. Ele nunca se acha dono da verdade. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, nem que seja perfeito. Mas uma coisa eu faço, deixando o que ficou para trás, eu prossigo para o que está diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. A boa consciência. O que significa isso? Sensível. Você é convertido faz 10 anos, 15 anos. Pode ter brecha na tua vida, coisas que você não está enxergando. Irmãos, e as coisas que há em nós não enxergamos, nós precisamos que alguém enxergue e nos fale. Por isso que nós precisamos de irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Irmãos, se os crentes fizessem isso, o número de crentes depressivos ia ser muito menor. Diga glória a Jesus. Irmãos, por que surgiu
psicologia, psiquiatria? Por que surgiram os psicanalistas? E por que os crentes vão neles? Porque os crentes não cumprem a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Ficar conversando com o psicólogo sobre a tua vida, sobre si mesmo, sobre o passado, porque daí ele é uma pessoa de fora, ele vai te fazer enxergar o que você não vê. Você tem que fazer isso na igreja. Fale isso para um do lado, você tem que fazer isso na igreja. Você tem que fazer isso com os irmãos. Isso é bíblico, isso está escrito. Diga glória a Jesus. Mas não, os crentes se reúnem só para ficar falando bobagem. Não tem uma conversa profunda, não tem uma conversa pessoal. Diga glória a Jesus. E os irmãos vão me permitir agora que Jesus quer que a gente entre em assuntos mais profundos. As irmãs da igreja são mais abençoadas, sabe por quê? Porque elas falam mais. Mulher gosta de falar do que está sentindo. Agora, irmãos, homem é bicho triste. Fala para nós assim, bicho triste. Misericórdia. Diga glória a Deus. Homem não gosta de falar do que está sentindo. Roda de homens é só conversa boba. É futebol, é Fórmula 1, é política, é dinheiro. Fazer misericórdia. Nada que sirva, nada que preste para qualquer coisa. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, raríssimo um homem chegar e dizer assim: eu estou sentindo isso, eu estou sentindo fraqueza, eu estou sentindo falta de fé, eu estou sentindo desânimo. Mas, meu amado, a tua vitória está nisso. Fala para o mundo, a tua vitória está nisso. Diga glória a Jesus. Em se abrir. Irmãos, nós estamos em dias em que não podemos mais nos dar este luxo, para não dizer lixo, mas em misericórdia. Não. Tem que ter comunhão. Fala para o mundo do lado, tem que ter comunhão. Diga glória a Jesus. Irmãos, e homem é assim. Quando por um momento, e às vezes por algum assunto muito sério, daí ele se abre um pouco, daí ele fica meio envergonhado, daí se fecham mais do que antes ainda. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, aquilo que a gente sempre fala, por que o número de mulheres com dons espirituais é muito maior que o número de homens com dons espirituais? Porque elas se quebrantam mais. Irmãos, e quando um homem se quebranta, daí Deus usa, daí Deus pode encher. Irmãos, como Deus vai usar alguém nos dons espirituais se a pessoa é fechada? Como? Deus vai dar dom de língua para um mudo? Para quê? Faz assim, para quê? Você não abre a boca. Diga glória a Jesus. Falar em língua em pensamento? Faz em misericórdia. Então, irmãos, a pessoa tem que se abrir. Irmãos, e dons espirituais, para serem verdadeiros, verídicos, eles trazem a compaixão de Deus. A pessoa passa a sentir o que o outro sente. Agora, se o sujeito é um túmulo, não sabe nem o que ele está sentindo, como que vai saber o que o outro sente? Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus está falando hoje. Fala para o lado do Senhor, está falando contigo. Louvado seja Deus, irmãos, vitória completa. O povo fez um voto ao Senhor. Destruição completa do inimigo. Diga glória a Jesus. Para encerrarmos nesta noite, para irmos ao batismo nas águas. Irmãos, dia de fidelidade absoluta ao Senhor. Voltando ao assunto fidelidade. Fala para um lado, fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao Senhor, fidelidade à obra do Senhor, fidelidade ao chamado de Deus. Fala para um lado, fidelidade ao chamado de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Diga glória a Jesus. Meu Senhor, irmão, 2 Coríntios 11:4, mas se recebeis outro Jesus,
que não tendes recebido, ou outro Espírito, ou outro Evangelho que não vos foi evangelizado, com razão ireis sofrer. Este versículo diz que existe outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E o que é pior de tudo, muito parecido com o verdadeiro. O grande diferencial deles, a cruz. Filipenses 3:21, dos quais muitas vezes já disse chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Fala para um lado, só pensam nas coisas terrenas. Gente indo na igreja para fazer campanha de oração, para ter carro, para ter emprego, para ter marido, para ter mulher, para ter fama, para ter dinheiro, para ter título, para ter diploma. Só pensam nas coisas terrenas. Fala para um lado, olha para Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus deu vitória ao povo de Israel porque eles fizeram um voto de fidelidade absoluta. Irmãos, quinta-feira tivemos estudo bíblico. Quem não veio quinta-feira, peça a cópia do estudo, peça o CD, é de graça. Só traga o CD virgem, a cópia é de graça. Você precisa ouvir aquilo. Fala para o lado, você precisa ouvir aquilo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o diabo nesses últimos dias está operando e vai operar cada vez mais com a falsificação. Fala para um lado, falsificação. O diabo já operou muito com perseguição. Irmãos, mas a perseguição é uma faca de dois gumes. Quando persegue os crentes são perseguidos pelo mundo, eles se unem. Eles ficam mais fortes ainda. Diga glória a Jesus. Ele age com falsificação, porque a falsificação enfraquece. A falsificação apela para os desejos da carne, apela para um caminho do Evangelho que seja um pouco mais largo, um pouco mais confortável. Fala-se em misericórdia. Evangelho confortável. Miqueias 2 diz, não é aqui o nosso descanso. Fala para o mundo do lado, não é aqui o nosso descanso. Aqui é lugar de luta, aqui é lugar de vigiar. Fala para o mundo do lado, lugar de vigiar. Irmãos, dias da falsificação. Falsificação da pregação. Por isso que tem que ler a Bíblia. Fala para um lado, tem que ler a Bíblia. Tem textos bíblicos que são muito difíceis de entender. Compre comentários bíblicos autenticados, não esses moderninhos que aparecem aí, mas tem tantos. Vai em uma livraria evangélica e pergunte um comentário bíblico tradicionalmente reconhecido. Tem um monte que vai te ajudar a entender, principalmente o Velho Testamento, que é muito difícil de entender. Compre, leia junto com a palavra, você vai entender melhor. Você precisa disso. Fala para um lado, você precisa disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, fidelidade absoluta ao Senhor. Irmãos, com esta igreja, conosco especificamente, o Senhor tem falou muito comigo. Irmãos, nós falamos sobre fechar as brechas. Esta semana, o Senhor começou a revelar brechas do diabo. Meu Senhor amado, o Senhor começou a revelar a mim brechas do diabo na minha vida. Eu sou crente faz, não vou dizer quantos anos, senão vou achar que sou velho. Mas em misericórdia, nós estamos um tempinho. Diga glória a Jesus. Brechas. Fala assim, brechas. São coisas muito sorrateiras que têm que ser fechadas. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Quinta-feira o assunto específico foi sobre a falsificação dos dons do Espírito Santo. Fala para um lado, falsificação dos dons do Espírito Santo. Meu Deus amado, diga glória a Jesus. Só vou dizer uma frase, para você entender essa frase, você vai ter que pegar a fita do estudo de quinto para você entender. É possível alguém que se diz crente,
crente em Jesus, que use Bíblia dentro de uma igreja evangélica, se dirigir a você numa revelação, falar o teu passado com acerto, falar o teu presente com acerto e errar horrivelmente com respeito ao teu futuro, te fazer se iludir nesta profecia e você perder um tempão e se tornar estéril por uma obra profunda de Satanás. Possível, perfeitamente possível. Eu já passei por isso. Faz assim, viu? Faz assim, misericórdia. Credo, pastor, o que eu faço? Pega a fita, estude de quinta e ouça. Diga glória a Jesus. Irmãos, dia de fidelidade ao Senhor. E quer saber mais de uma coisa? Nós sabemos disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, sou pastor dessa igreja, tenho que falar. Muita profecia falsa nessa igreja. Aqui, eu não estou falando de fora. Aqui, muita profecia falsa. Entregue por gente aqui dentro, muita profecia. Que é um conselho meu como pastor que eu estou seguindo. Evite no que puder os dons do Espírito Santo. Evite ao máximo. Sou profeta de Deus, tenho os dons do Espírito Santo. O que eu digo, deponho contra mim mesmo. Sempre seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Diga glória a Jesus. Cuidado, fala assim, cuidado. Irmãos, palavra de Deus para essa igreja: cuidado com profecia, cuidado. Ah, pastor, mas quem me entregou, naquele eu confio. Eu não. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Cuidado. Fala assim, cuidado. Diga glória a Jesus. Irmãos, têm o dom de profecia, mas os irmãos são testemunhas. Profetizo pouco. Diante de Deus falo com todo o temor. Quero profetizar menos ainda. Diga glória a Jesus. Tem gente que fala assim: ai, não, pastor, não. Bíblia. Fala assim, Bíblia. Bíblia. O que você precisa é Bíblia. Irmãos, esses dias são muito perigosos até para os profetas que são de Deus mesmo. Muito perigoso. Fala assim, muito perigoso. Perigoso demais. Muito espírito de engano no ar. Muito. Demais. Diga glória a Jesus. Cuidado. Fala assim, cuidado. Deus está falando. Cuidado, profecia que fica falando de emprego, de casamento, mudança de casa, mudança de cidade. Cuidado com isso, não aceita isso. Pastor, mas quem me entregou foi... Cuidado, não aceita. Diga glória a Jesus. Mas qualquer decisão de cunho pessoal, Deus tem que falar com você, sem ninguém, sem intermédio de ninguém. Diga glória a Jesus. Não aceita essas profecias. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos de falsa profecia. Estou dizendo de mim. Os irmãos aqui, muitos já ouviram muita gente profetizando para mim: pastor, Deus vai te tirar, Deus vai te levar. Deus me falou essa semana que isso é mentira. Estão querendo me ver pelas costas. Fazer misericórdia. Estou falando português claro. Bíblia, a igreja não é lugar de falar a verdade? Isso é mentira. O Senhor falou para mim, não usou boca de ninguém. Diga glória a Jesus. Irmãos, qual que é o problema de falsa profecia? Daí você fica se alugando. Daí, tem problema aqui para enfrentar? Mas um dia Deus vai me levar para um lugar, né? Então, nem vou enfrentar isso aqui, né? Deixa para o próximo. Sai fora. Fala assim, sai fora. Está vendo como falsa profecia tira do alvo? Estou dando exemplo para mim, para você aplicar para a tua vida. Diga glória a Jesus. Você está num emprego difícil, o chefe está pegando no teu pé, daí vem alguém e diz assim: Deus vai abrir uma porta para você. Daí, já que Deus vai abrir mesmo, não vou nem me esforçar mais. O chefe está pegando no pé, é o problema dele. Isso, daí você vai mandar embora, vai ficar uns 5 anos desempregado, porque essa porta era de Deus e a profecia era falsa, você se iludiu, e vai, misericórdia, sofrer bastante. Fala assim, misericórdia. Jesus está falando com você. Fala para um lado, Jesus está falando com você.
Diga glória a Jesus. Tempo de se firmar na palavra. Fala isso para o mundo do lado. Tempo de se firmar na palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor me disse, sabe qual foi a brecha desta igreja? Um gosto exagerado por profecia. Deus não gostou, o diabo viu, se aproveitou. Como toda fase de mudança tem a sua fase de um pouco de exagero para o outro lado, até chegar no termo desejável, o melhor para esses dias é profecia o menos possível. Fala assim, o menos possível. É o pastor da tua igreja falando. Estou pensando na tua salvação. Hebreus 13 diz que quem cuida da ovelha não é profeta, é o pastor. Diga glória a Jesus. É o pastor da tua igreja falando, viu? Fala para um lado, é o pastor da tua igreja falando. Diga glória a Jesus. E se eu não tivesse dons, poderia parecer sem que tivesse com uma dor do cotovelo tremenda. Não é o caso. Diga glória a Jesus. Tenho, e até minha boca eu quero fechar bem fechadinha. Diga glória a Jesus. Se for para abrir, que seja absolutamente de Deus. Diga glória a Jesus. Fábio assim, está ouvindo? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, Senhor eterno, Pai da misericórdia. Feche os teus olhos. Senhor maravilhoso, meu Deus, não queremos fugir, meu Deus. Nós queremos chegar ao lugar da destruição completa do inimigo. Dá-nos vitória, meu Deus. Queremos entrar em voto contigo nesta noite. Voto de fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu sinto do Senhor que é tempo de falar as verdades mais nuas e cruas ainda. Diga glória a Jesus, para evitar todo o engano. Fim dos tempos, época da falsificação, época de política, já temos falado sobre isso. Evangélico e política não tem nada a ver, isso é um absurdo. Diga glória a Jesus, fuja disso, em nome de Jesus. Evangélico e fama, evangélico e show, fuja disso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fala ao lado, fuja disso. Irmãos, a mensagem de Jesus e show é incompatível. Irmãos, Jesus nunca aceitou a fama, ele fugia disso. Não aceitava de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Irmãos, a mensagem de Jesus é humildade. Fala para o lado, humildade. Os irmãos viram o pastor Anderson falando, quem vai dar a oferta não vai ser dito o nome. É assim que é para ser. Fala para o lado, é assim que é para ser. Ninguém precisa saber o que fez. Ninguém precisa saber que você ficou orando. Ninguém precisa, é só Deus. Nós precisamos sumir. Fala para o lado, nós precisamos sumir. Só Jesus. Só a glória de Deus resplandecer. Diga glória a Deus. Irmãos, eu digo por mim. Quando eu vejo assim tanta distorção e tanta gente fazendo tanta coisa errada, sabe qual que é o meu sentimento carnal? O meu sentimento carnal é assim, eu quero sumir. Eles estão fazendo tudo errado, deixa que faça, deixa que fique com tudo, deixa, eu quero sumir. Não, é esse o sentimento diabólico, é isso que o diabo quer. Quem está fazendo a coisa certa, em humildade e quebrantamento, sem aparecer para a glória de Deus, com jejum, com humilhação, com quebrantamento,
tem que continuar. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem faz justiça, faça justiça ainda. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Rabahari canta, lava, suda, rádio, conta, ricancinda, lava, suda, harias. Rabahari conta, ricancinda, canta, lava, suda, harias. Na canta, ricanta, lava, suda, rádio, roda, hariastei. Faça justiça ainda. Senhor amado, queremos nos humilhar, meu Deus. Senhor,